Tenho aqui minhas canetinhas coloridas, elas não são as canetinhas da moda Stabilo e Stibilo. São as canetinhas hidrocor Faber-Castell mesmo, da época do colégio. Lá do começo da primeira década dos anos 2000. Olha só, respeita a minha história, mas bah! E vamos dar ali então. Então, vamos olhar com cuidado. Transporte via membrana. Vamos lá, olha só, ela gruda aqui a tampinha, que belezinha. Aqui, então é transporte via membrana. É que tá bom aqui? Tá, né? Transporte via membrana. Se você... Membrana, peraí que eu não consigo escrever e falar. Transporte via membrana. A palavra via, você pode vir e mexe e ler num texto por aí, no seu material, ou até mesmo às vezes eu falo, transporte de membrana. Mas transporte via membrana me parece muito mais adequado, né? Porque dá essa ideia de que é um transporte que, para acontecer, ele tem que transpassar a membrana plasmática, é via membrana, né? E aí me parece bem interessante esse termo. Por isso que eu acho que ele é válido, mais válido do que o D. Mas não está errado, se você quiser falar transporte de membrana, é igual. Bom, nós temos dois grandes blocos de transporte via membrana, né? Que é o transporte passivo e o transporte ativo. Vou começar falando pelo transporte passivo, tá bem? E depois a gente vai para o bloco do transporte ativo. Então, será que aqui tá bom? Vamos ver aqui será. Transporte, então, passivo. O transporte passivo é um transporte que implica justamente uma passividade, né? Então, o nome dele indica justamente o fato de ser um transporte que não implica gasto de energia. Então, é um transporte sem gasto de energia, sem gasto de ATP e a favor de um gradiente de concentração. A gente já escreve isso, mas só vamos destrinchar um pouco aqui sobre os tipos de transporte passivo. Então, nós temos podemos dizer assim, dois tipos de transporte passivo. Um deles é um transporte dissoluto, que é a difusão. Então, a difusão é um tipo de transporte passivo, mas um transporte dissoluto. E o outro tipo é a osmose. E a osmose, ela é um transporte passivo, mas um transporte aí dissolvente. Então, você vai me perguntar, mas o que é soluto e o que é solvente, né? Então, são dois conceitos bem importantes que a gente precisa se apropriar. É um conceito lá da química, um conceito de solução. Então, uma solução ela é formada por um solvente e por um soluto, certo? Para nós, de uma maneira bem rasa, o solvente vai ser basicamente água, tá bom? E o soluto vai ser aquilo que vai estar dissolvido nessa água. Sais, moléculas de substâncias, íons, tá bom? Na química você vai se aprofundar nessa discussão. Para nós, basta ter esse entendimento, tá? Muito bem. Dentro de difusão, nós temos dois tipos de difusão. Nós temos a difusão que é a difusão simples e nós temos a difusão facilitada, certo? Beleza? E aí fala, poxa, mas é tanta coisa que eu preciso saber, como é que eu vou lembrar disso? Não precisa ficar memorizando, você vai pelo nome mesmo. Se é uma difusão que é simples, é uma difusão que ela não tem proteínas, ou qualquer que seja a estrutura, é auxiliar, facilitadora. Ou seja, vai transportar moléculas bem pequenininhas que podem atravessar a membrana plasmática sem o menor problema, sem a necessidade de alguém que as permita a entrada, né? Ela simplesmente segue o fluxo, o gradiente do mais para o menos e pronto. Em contrapartida, a difusão facilitada ela é uma difusão que ela garante a entrada de substâncias que são maiores, que são muito grandes e que não conseguem passar sozinhas. Então elas precisam de uma portinha de entrada, né? Que são aí proteínas auxiliadoras ou proteínas
facilitadoras. Facilitadoras, certo? Que vocês podem ler nos livros também como proteínas carregadoras, tá bem? Peraí. A diferença básica entre a difusão simples e a facilitada justamente é o fato da facilitada ter essas proteínas chamadas de carregadoras, de facilitadoras, em virtude do fato das moléculas que precisam entrar ou sair da célula serem muito grandes, tá bom? E no caso da difusão simples são moléculas pequenininhas, moléculas normalmente apolares, o que facilita muito porque as caudas lipídicas que estão para dentro, ali no sanduíche da membrana plasmática, são apolares, então elas conseguem transpassar a barreira da membrana com muita facilidade, sem que haja necessidade de alguém que as pegue e as coloque para dentro ou para fora, tá bom? Beleza. E a osmose, que é o transporte de solvente. Já já eu vou trazer um esqueminha para a gente discutir esses tipos de transporte aqui. Mas vamos definir o que é o transporte passivo, que a gente não fez ainda. O transporte passivo, então, ele tem esse nome pelo fato de que é um transporte a favor do gradiente de concentração. Então, vamos colocar aí, ó. A favor do gradiente de concentração. Você vai perguntar, mas o que é isso? O gradiente de concentração, ele é um movimento que se dá da onde há mais soluto para onde há menos soluto. E por conta desse fato, não há gasto de energia. Sem gasto de ATP. O ATP a gente vai ter uma aula especial para falar dele bem mais para frente, mas ATP para nós é sinônimo de energia, é a nossa moeda energética, tá bom? Muito bem. Agora, vamos falar do transporte ativo. O transporte ativo, ele recebe esse nome justamente por ter uma atividade. E aí a gente pode extrapolar. Bom, o que a gente faz quando a gente realiza uma atividade? A gente consome energia. Então, o transporte ativo é um transporte que há gasto de energia. Há gasto de ATP. Você pode colocar aí, então, né? É um transporte ativo porque há gasto de energia. Certo? Por quê? Porque o movimento se dá contra o gradiente de concentração. Gradiente de concentração. Ou seja, ao invés de ir da onde tem mais para onde tem menos, vai de onde tem menos para onde tem mais. E pelo fato de ir contra o gradiente, se dá o gasto de energia, consome ATP. Nós vamos falar do transporte ativo, vou dar um exemplo, a gente, cai muito esse exemplo, que é a bomba de sódio e potássio, bombas de cálcio também, tá? A bomba do sódio e do potássio, tá? Então, dois exemplos aí, dois íons aí, bastante importantes no que diz respeito à polarização de membrana, fluxo de informação nervosa, né? De impulso nervoso no neurônio. Então, a bomba de sódio e potássio é muito importante e é um exemplo bem clichê de transporte ativo. Mas tem outro bloco de transporte ativo bastante importante, que é o transporte de massa, que é o transporte em bloco. E ele se dá esse nome em bloco porque é um transporte em grande quantidade, e moléculas grandes, certo? E nós temos dois tipos de
de transporte em bloco. Nós temos a endocitose e a exocitose, tá? A exocitose às vezes aparece como nome de plasmocitose. Não precisa preocupar tanto com esse nome, mas dois nomes de endocitose precisa guardar no coração, que é a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose, ela engloba moléculas para o interior da célula, endocitose, portanto, né, indo para dentro, exo para fora. Então, a fagocitose engloba moléculas emitindo pseudópodes e engloba moléculas muito grandes. Então, o pseudópode, ele é um arranjo do citoplasma, da membrana, mais ou menos assim, ó. Aqui continua, não vou desenhar, né? E aí, engloba essa substância, uma bactéria, uma parada maior, em maior quantidade. A pinocitose, em contrapartida, ela é uma depressão da membrana plasmática. Então, o que a gente fala é uma invaginação. Então, a membraninha tá aqui, ela faz uma barriguinha. E aí, acaba englobando moléculas um pouco menores em menor quantidade. Tá bom? Essa é a básica diferença entre a fago e a pinocitose, que são exemplos de endocitose, por para dentro. Quando a parada entra, vamos pensar no macrófago, num glóbulo branco que detonou a bactéria invasora. Fagocitou, entrou, detonou, aproveitou o que é recurso, como proteína, alguma coisa para energia, e o resto, o restolho, aquilo que precisa ser jogado fora, ela joga por exocitose. Então, tem um grupo de organelas que vai lá, pega esse lixinho, coloca num saquinho e para fora da célula. Exocitose. Certo, gente? Tranquilo?